Chegamos aqui para mais uma aula linda de costura criativa. Eu sou a Aline e hoje quero ensinar vocês a fazer essa necessaire, gente, super linda. Olha só, fiz aqui ó com uma alcinha e olha como que ela é por dentro. Eu fiz aqui mais pra gente ficar focado no dia dos professores, né? Então por isso eu coloquei aqui umas coisinhas de papelaria, né? Umas coisinhas escolar. Olha só que legal, olha. Aí ela fecha assim e assim. Mas dá pra fazer, pode usar ela como porta-maquiagem, como porta-remédio, né? Então realmente é uma necessaire multiuso, tá bom? Quero convidar você que gosta de costura criativa, de artesanato, que quer aprender a costurar. Então se inscreva aqui no canal, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, clica em inscrever-se e depois clica no sininho e escolha a opção para você receber todas as notificações, tá bom? Assim, sempre que tiver uma aula de costura criativa aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube, certo? Como eu disse, né, essa aula é para que vocês façam para o Dia dos Professores, mas é uma peça que dá para vocês venderem e fica muito bacana também para guardar maquiagem, na verdade, deixar as coisas organizadinhas, né? Porta-maquiagem é uma peça que vende muito, qualquer modelo que vocês fizerem vende muito bem. Então, essa necessaire vocês podem fazer para guardar maquiagem. Inclusive, eu ia colocar maquiagem, pincel, minhas coisas aqui para poder tirar foto, para ver, né? Para vocês verem que dá para colocar coisa escolar, ou maquiagem, ou remédio. Então, é um necessaire multiuso. Então, por isso que eu coloquei aqui no título do vídeo. Necessaire multiuso. E deixa tudo organizadinho, tá bom? Então tá. Como eu disse, pessoal, essa aula de hoje não é com molde, são com medidas e é bem simples e tranquilo para vocês cortarem os materiais, tá bom? Vamos lá então? Eu vou deixar aqui do ladinho e vou passando aqui para vocês as medidas dos materiais que nós vamos precisar. Aqui, ó, primeiro eu vou passar aqui para vocês o corpo, tá? Que é a estrutura, o corpo da nossa peça. A medida do corpo da nossa peça, ela tá 28 centímetros por 48, tá bom? Então, a medida de 28 por 48, eu cortei uma vez no tecido interno, tecido de dentro da necessaire, que é esse aqui. Uma vez no tecido exterior, que é o do lado de fora, que eu vou usar este daqui, ó que lindo. Tá bom? Tanto o principal quanto o de dentro é tricoline. O de dentro aqui tô usando linho, 100% algodão, e esse estampado ele é um digital. Maravilhoso, né, gente? Olha isso, lindo. E essa medida eu também cortei uma vez na manta R2, tá bom? O que eu fiz aqui, gente? Aí, ó, eu juntei os três materiais, tá? Os dois tecidos principais e a manta, e um dos cantos, ou aqui, entendeu? Eu arredondei, peguei o rolinho do viés, que é esse aqui, ó. Coloca aqui assim, ó, tá vendo? Risca e corta pra poder... Aí, no caso aqui, a parte da aba, né? A parte da aba da nossa peça, quando a peça tá fechada, aí fica aqui a curvinha, tá bom? Aí o que eu fiz aqui? Peguei o tecido do forro, que é esse aqui, ó, vai ficar do lado de dentro da peça, coloquei ele sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha toda a volta. Olha só, aqui esse lado de cá, vocês podem ver, é a manta, como eu disse, estou usando a manta R2, tá bom? O tecido principal estampadinho, que é esse aqui, por enquanto ele fica solto, que a gente vai posicionar e organizar aqui na peça daqui a pouco, tá bom? Então, essa é a medida do corpo. Aí aqui nós temos essas partezinhas aqui, que são os dois bolsinhos das abinhas, sabe? As duas asinhas. Ó. Aí eu cortei 20 centímetros por 14, tá? 20 centímetros por 14, duas vezes no tecido de forro, duas vezes no tecido estampado principal e duas vezes na manta, também manta R2. Aqui também eu fiz a mesma coisa. Peguei os dois tecidos de forro, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta, tá? Aí aqui, ó, desse lado ainda fica com a manta aparecendo, depois a gente coloca o tecidinho. Então, o tecido principal ele vai ficar separado aqui, tá bom? De tecido e manta, é isso que nós vamos precisar. Aqui, olha, para fazer os bolsos, a gente vai estar usando plástico. Eu tô usando o cristal 030. Vocês podem usar o plástico cristal 030 ou 020, ou pode usar o plástico translúcido. Se quiser fazer com telinha vôlei, com a telinha vôlei também fica bom. Aí aqui, ó, cortei duas vezes no plástico
a medida de 29 centímetros por 18, tá? Gente, aí deixa eu explicar, é isso mesmo, o bolso tem 29, é 1 centímetro a mais do que o corpo, porque o plástico cristal, ele tende a dar uma escorregadinha, então eu sempre gosto de cortar ele um pouquinho mais largo, entendeu? E aí depois o que sobrar a gente tira. Então o corpo, vocês viram que tem lá a largura de 28, mas aqui o bolso, 29. Então, 29 por 18, 2 vezes no plástico, e a gente também vai precisar aqui, ó, de 2 cortes, aliás, desculpa, um pouco menor, que é a medida de, deixa eu ver aqui minhas anotações, 13, isso, 13 por 18, tá? 2 vezes 13 por 18, tá bom? Então aí nós vamos precisar de bolso, 1 metro de zíper, tá aqui, eu nem cortei ainda, 1,5 m, tá bom, gente? 1,5 m de zíper, para nós fazermos os bolsinhos. Vamos precisar de 4 cursores, tá aqui, ó, 4 cursores. Aí, essa necessaire, você pode fazer com a alça ou não. Eu vou colocar a alça, eu tenho aqui 32 centímetros de alça, tá bom? E o viés, pra gente fazer o acabamento, todo o acabamento da peça é com viés. Aproximadamente 4 metros de viés, para quem quiser anotar a listinha aí para poder comprar depois, 4 metros de viés dá para fazer a nossa peça, tá bom? É isso que nós vamos precisar de materiais. E aí também, né, 2 botõezinhos para poder fechar a peça quando estiver pronta. Alguém tem alguma dúvida sobre os materiais? Alguém quer fazer alguma pergunta? 32 centímetros de alça, Maria do Carmo. Enquanto eu vou de olho aqui nos comentários de vocês, eu já vou cortando os zíperes. O zíper eu vou cortar 2 pedaços para esses 2 bolsos maiores. Se o meu bolso tem 29, o zíper eu vou cortar com mais ou menos 32 centímetros, sempre um pouquinho a mais, né? Pra poder dar aquela pontinha pra gente colocar o cursor, tá? Então aqui, ó, 2 pedaços de 32. Tá? E aí aqui, pra esse bolsinho menor, também 2 pedaços. Aqui deu 2 pedaços de 21 centímetros mais ou menos. Tô usando o zíper número 5. Ó, ainda sobrou um pedacinho. Eu tinha aqui 1 metro, viu, gente? Sobrou esse pedacinho aqui. Então, é isso que nós vamos precisar. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Boa noite, Ana Maria. Oi, Jo Melo, boa noite, Eli Santos. Boa noite para todas vocês, tá bom? Então é isso, gente, que a gente vai precisar de materiais para nós fazermos a nossa necessaire linda. Ah, temos os kits de materiais no site, tá? Olha só. Esse kit aqui é para vocês fazerem igual a necessaire que eu mostrei no início do vídeo, tá bom? O que que vai no kit de materiais, gente? Tecido estampado, tecido interno de forro, tamanho 50 centímetros por 75 centímetros cada um deles. Aí vai a manta R2 no tamanho de 55 centímetros por 50 centímetros. 1,10 m de zíper, sempre coloca um pouquinho a mais, viu, gente? Vocês viram aqui que eu, com um pedaço de 1 metro, consegui cortar os quatro e ainda sobrou um pouquinho. Mas, no kit, eu sempre coloco um pouquinho a mais. Então, vai 1,10 m de zíper, vai os 4 cursores, 4,5 metros de viés. Como eu disse, 4 metros de viés dá, mais um pouquinho passando, né? Então, 4,5 metros vai de viés. E aqui, o pedaço da alça, 32 centímetros de alça. Esse rolinho aqui, ele é o plástico cristal, o mesmo que eu tô usando aqui na live, então plástico cristal 0,30. E é isso que vai no pacote de materiais. Quem quiser comprar, é só acessar o meu site, www.alinerogerio.com.br. O link para quem tá assistindo no YouTube tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E para quem tá assistindo no Instagram, o link do meu site tá no meu perfil do Instagram. Esse kit da aula de hoje, gente, ele não vai com molde, porque na aula nós não estamos usando molde, é por medidas. Então, aí são esses. Ah, e o botãozinho também não vale aqui, então vocês precisam ter 2 botões aí a parte para vocês fazerem. No site tem esse floral e tem o marrom para fazer com, ó, né, que é o tecidinho marrom, toda a combinação que eu vou usar aqui costurando junto com vocês, certo? Cupom de desconto para vocês hoje é a palavra -5. O 5 é número, tá? Então, MENOS e o número 5, juntinho, tudo com letra minúscula. Alguém pode colocar nos comentários para mim, por favor? -5, para vocês terem 5% de desconto, independente da forma de pagamento. Se a sua compra for no Pix ou depósito, aí você tem mais 5% de desconto. Então, quem pagar no Pix e usar esse cupom vai ter 10%. Isso, obrigada, Maria do Carmo. Gente, é do jeitinho que a Maria do Carmo escreveu, viu? -5. Então, aqui eu vou começar
cortando os viés, os pedaços de viés que nós vamos precisar. Como eu não anotei, eu vou abrir a minha necessaire aqui pra mim contar. Peraí. Ó, 1, 2, 3, 4, tá. Então, aqui, ó, vou precisar de 4 pedaços de viés de 29 centímetros. Eu tô usando esse viés de algodão. Pode usar o bonião também, quem quiser, tá? Então, a gente começa com 4 pedaços de 29. Que são esses que a gente vai fazer o acabamento do plástico, tá? Pronto, 4. E vamos precisar também de 2, desculpa. 2 menores para esse daqui, ó, né? Que é esse bolsinho menor. Então, a gente vai precisar de 2 aqui, ó. 2 de 18 centímetros, tá? Então, com esses viezinhos cortados, aí a gente vai dobrar, ó. Dobra ele aqui, vem vincando, ó. Ele já fica vincadinho. Então, eu já vou dobrar todos, que na hora que a gente for costurar no plástico, né? Ele já tá todo dobradinho, mais fácil. Boa noite para quem tá chegando. Gente, quem chegou aí agora e ainda não compartilhou, compartilha. Compartilha essa live de hoje com as amigas de vocês. Então, tudo aqui dobradinho os viés. Deixa eu só reposicionar aqui a câmera. Aí. Nossa, tem um gato nos meus pés. Quase que eu chuto ele. Aí, cada viezinho desse, então, vou começar pelos 2 menores. Ó, os 2 de 18 centímetros, eu vou costurar aqui nesse plástico menor. Então, coloco o viés aqui e passo a costura. E aí, ele fica assim, tá vendo? Nossa, no vídeo tá parecendo que é preto o meu viés, mas é marrom. Não sei. Porque eu olhando no meu celular, parece que tá parecendo preto. Então, pronto, ó. Nos 2 plásticos menores já costurei. Agora aqui, ó. Vou pegar 2 viés e vou costurar nos 2 bolsos maiores. Então, coloco aqui e passo a costura. O número da agulha que eu tô usando é número 14. Ponto da máquina. Ainda bem que eu fui falar do ponto e aí que eu fui ver que meu ponto tava muito largo. Mas tá em 3,5 agora, viu? Ai, escapou a linha. Fazia tempo que eu não fazia uma peça com viés, hein, gente? Que eu postei o vídeo, aí já teve as meninas falando, ai meu Deus, quanto viés. Vocês sabem que eu gosto muito de peça com viés, né? Mas devido a pedido de vocês mesmo, né? Aí eu, nossa, fazia bastante tempo que eu não fazia peça que ia viés, tá? Ó, o outro viésinho no outro plástico. No meu site eu tenho esse plástico 0,30 para vender também. Ele vai no kit de materiais, quem comprar, mas tem ele também. Eu vendo rolinho de tamanho 30 por 70. 30 centímetros por 70. Agora não é. Desculpa, gente, acho que é 40. 40 por 70. Ó. Então, um viezinho em cada pegadinha de cada plástico, tá? Aqui agora eu vou colocar o calcador de zíper na máquina. E já vou pegando aqui, ó, os zíperes, entendeu? Os 2 menores, primeiro nos 2 bolsinhos menorzinhos. Ó, pega o viezinho, sobrepõe na beiradinha do zíper, passa a costura. Aqui agora, então, usando o calcador de zíper, tá? Certo? Aqui, agora o outro.
Vão deixando aí, gente, sugestão de outras peças pra gente fazer de aula pro Dia dos Professores, hein? Como eu disse, ó, eu já fiz essa semana o estojo box palito, fiz o porta-óculos. Estamos fazendo essa necessaire lindona de hoje. Aí eu queria fazer mais algumas aulas, sei lá, mais umas 2. Então, quero sugestões, tá bom? Sugestões de vocês. Os 2 bolsos menorzinhos já costurei o zíper, agora vem para os 2 plásticos maiores. No início da aula já teve uma colega que comentou fazer um case para agenda, né? Simples. Eu tinha pensado também em fazer, como eu disse pra vocês, uma bolsa com alça de mão. Gente, desculpa, agora que eu vi que o celular tá balançando. Ele tava encostado aqui na máquina, eu tirei. Uma bolsa com alça de mão para colocar notebook, caderno grande, diário, essas coisas, né? Aí eu nem sei, eu quero fazer essa aula, inclusive queria pedir a opinião de vocês. Vocês acham que eu faço essa bolsa que eu tô falando com fole ou com caixinha de leite? Você, de qual time? Vocês preferem com fole ou caixinha de leite? Bolsa com alça de mão para Dia dos Professores, isso, ó, isso mesmo. Ó, gente, vamos conversando e vamos costurando. É aqui, ó, vou colocar outro zíper, tá? Caso alguém esteja assistindo esse vídeo e não estiver ao vivo, né, pode deixar nos comentários do YouTube. Ó, teve uma que comentou para fazer com fole, Maria do Carmo, né, Maria? Com fole. Com fole é mais bonito, né, gente? Eu também acho tanto mais bonito quanto mais espaçosa. Toda bolsa com fole eu acho mais espaçosa. Porém, a com caixinha de leite, ela atende mais as meninas que estão começando, que tem um pouco mais de dificuldade de costurar, entendeu? Aí tem essa questão, então... Ó, zíper costurado em todos. E agora a gente sobrou 2 pedaços de viés aqui, ó. 2 maiores. Esses 2 pedaços de viés, a gente vai colocar aqui, ó. Do lado de cima do zíper, tá vendo? Coloca aqui, esse nos bolsos plásticos maior. E passa a costura, tá? Pessoal, inclusive, essa semana agora que nós vamos entrar, nós vamos fazer uma semana especial. Live 3 dias direto. Ó, costurei aqui. Vamos ter live 16, 17 e 18, que é terça, quarta e quinta. Meu Deus, eu espero que eu esteja falando certo. O dia de número, eu tenho certeza que é esse, 16, 17 e 18. Alguém pode ver no calendário aí e falar pra mim nos comentários se é terça, quarta e quinta? Agora eu tô na dúvida se é terça, quarta e quinta ou se é quarta, quinta e sexta. Confere pra mim, fazendo favor, se alguém puder me dizer aqui. Vamos lá na folhinha de calendário olhar. Eu aposto que com certeza vocês devem ter uma folhinha de calendário aí ou pregado na parede da cozinha ou do lado da geladeira. A minha aqui em casa fica do lado da geladeira. Terça, quarta e quinta. Obrigada, Maria do Carmo, sempre ligadinha e ajudando os comentários. Obrigada, viu? Ó, costurei aqui o viezinho nos 2 bolsos maiores. Esses 2 bolsos menores, gente, ele não vai viés do lado de cá. Ele não vai, ele vai ficar assim, tá bom? E agora vamos colocar os cursores. Então são 4 bolsos, 4 cursores. Aí, meninas, enquanto eu vou colocando os cursores, vai conversando. Terça, quarta e quinta, então, essa próxima semana, os dias 16, 17 e 18, nós vamos ter live nesses 3 dias, onde nós vamos fazer 3 peças lindas maternidade. E coisa boa. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui pra vocês. São 3 peças pra vocês fazerem e venderem. É uma coisa boa demais. Molde gratuito, aula gratuita. Porém, a aula vai ser gratuita ao vivo, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma pausa e explicar direitinho. Coloquei aqui os cursores desses 2 bolsos. Agora aqui do outro. Cursor também número 5 que eu tô usando, tá, gente? Então aí, ó, pra quem não tem costume, quem é iniciante, tá aprendendo as coisas agora, vai comprar zíper de metro, aí o número do cursor você tem que comprar de acordo com o número do zíper, tá bom? Vai comprar zíper número 5, tem que ser o cursor número 5. Poder encaixar direitinho. E aí essa numeração que eu tô usando aqui. Então, ó. Esses 2 maiorzinhos, eu vou deixar de ladinho por enquanto. Vou pegar os 2 menores. Eu vou costurar eles aqui. Pego as partes, inclusive acabei esquecendo de falar no início da aula, quando eu falei desses materiais, dessas 2 abinhas aqui,
Eu esqueci de falar que eu arredondei, né? Mas não custa nada falar agora. Então aqui, ó, tá vendo? Coloca um tecido sobre outro, e aí eu arredondei aqui e aqui, tá? Pode deixar quadrado? Pode, entendeu? Se você quiser deixar quadrado, pode deixar. Mas eu acho que fica mais delicadinho arredondando. Aí do lado de cá a mesma coisa, ó, tá? Aí aqui, ó, ele vai vir aqui, tá vendo? Ai, o plástico é menor. O plástico é menor, mas não tem problema, depois eu tiro. Ó, como é que vai fazer? Esse bolso aqui, vocês vão colocar a beiradinha aqui do zíper, encostadinho aqui na beiradinha da parte reta, entendeu? E vamos costurar aqui, só pra segurar, tá? Aqui não vai viés, aqui não vai nada, a gente só passa uma costura aqui. Tô tirando o calcador de zíper, colocando aqui o de uso geral. O meu plástico tá um pouco menor, daqui a pouco eu vou consertar, porque esse material que eu aqui, então, gente, costurei aqui, beiradinha do zíper, né, aqui em cima. Passei a costura em volta pra tirar aquele excesso que tava aqui no meu material. Aí eu posso virar pro lado de cá e já colocar, ó, o tecido principal, entendeu? Estampado, coloco de cá e de cá. Ah, se quiser ir lá no ferro, passar o ferro aqui, eu tô vendo em comentário, toma própolis, verdade? Ah, chazinho. Ó, eu não vou passar o ferro, não. Vou colocar prendedorzinho e passo a costura. Passei a costura em volta, tá, gente, ó. E agora eu vou cortar o excesso do tecido principal, tá bom? Todo o excesso eu vou fazer do jeito que tá aqui, viu, gente? Vou costurar o viés em volta só. Aqui nessa parte reta, ó, aqui aonde tá retinho, que não tem acabamento no zíper, ele vai ficar desse jeito, tá bom? E depois quando a peça estiver pronta, eu vou até pegar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Ele vai ficar essa emenda aqui. Então não vai acabamento de viés, nem nada aqui por enquanto, tá? Então eu vou fazer o acabamento aqui, ó, só em volta. Nossa, eu tô de zóio aqui nesse viés que eu tô com medo dele não dar, mas vai dar sim. Eu acho que vai dar, vocês torçam por mim, que eu tô com medo desse viés não dar. Ó, então eu vou começar aqui costurando o viés do lado do bolso, que é o lado de dentro, né? Ó, coloco o beiradinho do viés com o material e vai vir até chegar aqui, tá? Aumento do comprimento do ponto. Aqui, então, a beiradinha do viés, ele acompanha a beiradinha do material. Na curvinha a mesma coisa, ó, tá vendo? A gente vai assentando. E daí eu corto aqui, tá vendo? Então, o viés finaliza aqui, ó. Ó. Desse jeito, entendeu? Vai ficar assim. Então, ó, os dois, viro ele todo pro ladinho de fora. Agora aqui pra gente rebater. Aí eu vou colocar o ponto. Aumento do Oxi, aí. comprimento do ponto. Coloquei o ponto lá em 4, tá? A gente fazer essa costura aqui agora. Aí aqui, ó, a gente dobra o viés e vai vir costurando ele. Eu gosto de colocar aqui os prendedorzinhos tudo primeiro, tá vendo? Porque depois a gente só vai e costura. Aí aqui também é a mesma coisa, ó.
Pronto. Então, colocou o prendedorzinho assim, ó. Aí, costurinha na beiradinha aqui desse viés toda a volta, tá? Aí, ó, costurei um, agora o outro. Pronto. Agora é só a gente montar, tá? Então, esses dois bolsos aqui estão prontos. Vou pegar aqui o corpo, né? Que é esse aqui que tá com o tecido de dentro. Os dois bolsinhos. Então, aqui, ó, esses dois bolsos maiores, a gente vai costurar eles aqui agora. Então, o que eu vou fazer? Aqui no corpo, onde tem a parte reta, eu coloco aqui, ó. Tá vendo? O plástico bem rente aqui, bem certinho. E eu vou colocar o prendedor aqui, ó. Tá bom? Meu Deus, tadinha da minha tesoura, voou lá pra China. O outro bolso, gente, ele vai entrar aqui embaixo, ó. Então, tá vendo aqui, ó? Essa pontinha aqui do plástico, eu vou dar um escondidinho. Levanto aqui esse viezinho, tá vendo? Ó, encaixo aqui e sobreponho o viés por cima desse plástico, entendeu? Eu acho que eu vou ter que descer aqui só um pouquinho. Pra poder dar o tamanho. Aí. Pronto. Aí, então, aqui novamente, ó. Levanta o viezinho, coloca a pontinha do plástico aqui. Prendedor. E aí, ficou aqui, ó, os dois bolsos de jeito. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou costurar nos viés, tá? Então, uma costura aqui, ó. Uma costura na beiradinha desse viés. E outra aqui, ó. Tá? Então, primeiro eu costuro esses dois viés. Aí, depois, posso passar uma costurinha bem na beiradinha em volta pra segurar o plástico. Pronto? Agora, esses dois aqui, ó. Esses dois, gente, ele vai sair aqui, tá vendo? Um aqui e o outro aqui. Então, o que nós vamos fazer? Só pra vocês entenderem, aqui, ó. Segundo bolso. Então, aqui tá o primeiro bolso. Segundo bolso. Vou pegar esse bolsinho de aba e vou colocar o plástico dele de frente para esse plástico. Desse jeito assim. E passo uma costura bem na beiradinha, só pra segurar aqui. Ó, viu? Aí o outro a gente coloca de cá. Coloca aqui e passa a costura. Aí vou virar pra cá. Não é facinho, gente? Facinho e fica diferente. Eu gostei. Eu achei diferentinho. Ó. Ó, beleza, ó. E agora, pra finalizar, a gente só vai colocar aqui o tecido principal, que é esse. Lindo, hein, gente? Lindão. Eu amei. Vocês gostaram? Esse é um tricoline digital, uma coleção nova da Fabricarte. É a coleção Alma Leve. No site, lá no meu site, tem este flor. É o de flor de folhagem de borboleta. São 3 estampas que são maravilhosas. Eu não peguei eles pra mostrar pra vocês hoje. Que pena. Aí, gente, então aqui, ó. Ou você pode colocar o tecido e passar o ferro. Ou você faz aqui igual eu. Coloca prendedor, tá? Enquanto eu vou colocando esse prendedor aqui pra gente finalizar, eu quero ir falando aqui pra vocês o seguinte. A gente teve uma live shop na sexta-feira passada, né? Onde eu coloquei vários itens com um preço legal, com umas condições bacanas pra vocês. Muitas coisas esgotaram, né? Mas depois, quem for lá no site comprar o kit dessa aula, aproveita e dá uma olhadinha na categoria promoção. Dentro do meu site, categoria promoção, ainda tem alguns tecidos
Alguns tecidos digitais de R$ 26,90 estão por R$ 16,90, tá? Ainda tem algumas estampas lá, tá bom? O que mais que ainda tenho da promoção? O zíper, o kit de zíper neon, que é esse aqui, ó. Tá? São 4 cores de zíper neon, 1 metro de cada cor. E vai com 3 cursores de cada cor. 3, 6, 9, 12. Então, são 12 cursores. Então, esse kit neon, ele tá na promoção no site. Ainda tenho, quem aí assistiu a live shop, lembra que eu mostrei o kit combinadinho, né? Ainda tenho o de borboleta, tá bom? Kit combinadinho de borboleta. Ainda temos o kit de viés Boneon. São 8 cores, 5 metros de cada cor, tá? Tem ainda o kit de estruturadores. Nossa, o maior sucesso esse kit. Vão 4 estruturadores. O Amanda R2, TNT 120, o nylon dublado e o teflon térmico de 2 milímetros. Esse kit de estruturadores também ainda tá na promoção. E o nosso famosinho kit de zíper, que é esse daqui, ó. Olha só. Tá na promoção também. São 24 cores de zíper, 1 metro de cada cor. E ele vai com vários cursores. Lá no site dá pra vocês verem direitinho a foto. Que aí eu tirei foto de todos os cursores abertinhos, pra vocês verem quais que vão. Tá bom? Gente, coloquei aqui então o prendedor e vou passar a costura na beiradinha da volta pra gente finalizar, tá? Lembrando que vocês podem aproveitar e ainda ter então pronto, costuramos. Aí aqui, ó, antes perdi a outra tesoura. Antes de costurar o viés, a gente tira todo o excesso que tem aqui, ó, de plástico, de zíper, tudo que tiver de excesso. Ó, esses rabinhos aqui de zíper. Pra ficar tudo bem retinho, né? Vou fazer o viés. Aí, antes da gente costurar o viés, a gente vai fechar e ver direitinho aqui pra poder costurar a alça. Então, ó, fechada a peça é pra ficar assim, tá bom? Com o giz de costura, com ela fechadinha, aí você marca aqui, ó, exatamente onde é o topo. Marquei aqui e aqui, aí eu venho e costuro a alça. Coloco a pontinha aqui. Eu vou um quadradinho na alça. Gente, essa alça que eu tô usando é a fina, tá? É de 2 milímetros. E aí ela vai no kit. Ela vai no kit de materiais, vai essa aqui que eu tô usando, a fina. No kit desse aqui vai essa preta, que eu não tinha marrom, então é preta, porque combina, né? Na outra vai a tinta. Então, ó, alça costurada, pra finalizar agora só viés. Vamos embora, né? Ó, dobra aqui. Eu vou fazer com essa, tá vendo aqui na lateral, a dobrinha do viés, eu vou abrir, coloco aqui, vou meter mais aqui pra baixo, e vou costurar em toda a volta. Beiradinha do viés com a beiradinha do nosso material. Chegando aqui, ó, na esquininha, eu vou parar pra mostrar o cantinho nitrado pra vocês, ó. Parou, segura aqui, que eu já ensinei trocentas vezes, mas, né, ó, segura aqui, dobra esse viés todo pra lá, segura aqui e dobra pra cá. Aí ele pega a sequência. Peraí que na hora que chegar na outra esquininha eu mostro de novo, tá? Ó, segurou, dobrou. Peraí. Segura aqui, dobra, volta. Tchau. Gente, meu gato tá miando, nem um doido ali. O que você quer?
deu o viés, né? Que eu tava com medo do viés não dar. Então, ó, costurei toda a volta. Agora aqui, ó. Vamos virando ele todo aqui pro lado de fora. Pra gente rebater. Virou aqui do lado de fora, ó. Dobra o viés e vamos passar a costurinha aqui, ó. Toda a volta. Vou começar aqui. Achei que ficou lindo. E pronto, vi alguém perguntando da alça nos comentários. Tá aqui a asa, né, gente? Esqueci não. Olha, pensa que ela não ficou coisa mais linda, ó. Ó os bolsinhos, tá vendo como é que fica legalzinho esses bolsinhos da lateral? Agora conta pra mim nos comentários, vocês vão fazer a necessaire pra guardar material escolar, maquiagem ou remédio? O que vocês vão fazer aqui agora? Costurou o viés, tá prontinha a peça? Vocês vão dobrar ela aqui, ó. Dobrar não, desculpa, fechar. E você vai colocar o botãozinho, tá? Marca aqui na abinha, um de cá. Entendeu? Colocou o botãozinho aqui, depois marca aqui no corpo e pronto. Eu não vou colocar aqui agora, não. Eu vou botar aqui um alfinete. E pronto, deixa eu ativar aqui os comentários das meninas. Nossa, gente. Aí. E pronto! Ah, sobre o botão. Agora entendi. Gente, olha só que lindinho ele ficou. Eu não vou segurar pra lá, você vai sair de novo. Vamos agora pra briga? Qual vocês preferem, ó? Floral com fundo azul ou marrom? Coloquem nos comentários, ó. Fundo azul ou marrom? Deixa eu abrir isso daqui com as coisinhas, ó, fica mais fácil. Pra quem não viu. Ó. Aberta ou fechada? Linda. Valor de venda que eu deixo pra vocês, fica aí de 100 a 130 reais. Sempre avaliando o valor que vocês pagam no material na região que vocês moram, tá? As duas ficou linda, né, gente? Eu amei as duas. Eu achei que ficou maravilhosa. Façam, vendam bastante, aproveitem agora, gente, dia dos professores, pra vocês venderem, tá bom?